Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a pedidos de uma série aí de professores, eu fiz uma análise do que ocorreria com as próximas fases do concurso de professores de matemática, que acabou que os professores que ficaram habilitados, no meu vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima agora, quem quiser dar uma olhada, que os professores que foram habilitados já estão numa quantidade que quem passar na dissertativa já está garantido fazer a prova didática. E aí os professores têm me pedido para fazer uma análise e eu fiz aqui uma análise do que está ocorrendo com os PEIFs, tá? Os professores de PEIF. Então, a primeira coisa que eu peguei aqui, lá da página do concurso público, foi o edital. Eu abri o edital e o edital tem esses números aqui, o número de vagas, tá? Então, a gente, professor de educação infantil e ensino fundamental 1. Qual a quantidade de vagas? Então, a gente tinha 952 vagas de ampla concorrência, 64 de portadores e 254 vagas de negros e afrodescendentes, ok? Bom, o que acontecia no edital aí, acho que todo mundo já sabe. Todo mundo prestou a prova, esse número de vagas aqui, para a pessoa ficar habilitada para corrigir a prova dissertativa, era multiplicado por 6, tá? Então, a prefeitura pegava lá 952 vezes 6, tá? Então, ele colocou aqui, a gente coloca que tem 5.000, teríamos, tá? Então, vamos lá escrever. Eu teria 5.712 pessoas, multiplicado por 6, que iriam para a prova, correção da prova dissertativa. Sempre lembrando que dá sempre um pouco a mais, porque se tiver empate, ele vai chamar os empatados. Os PCDs, portadores de deficiência, 64 vagas, vezes 6. Então, a gente teria convocados, no mínimo, 384 professores. E aí, os 254, eu tenho 254 dos negros, afrodescendentes, vezes 6. Eu teria, no mínimo, 1.524 convocados, ok? Então, isso aqui é o mínimo. Bom, o que eu fiz? O site da FGV, ele soltou aqui o resultado preliminar da prova objetiva, tá? Que é isso aqui, saiu esse resultado aqui com a classificação, ok? E aí, reparem aqui que são 198 páginas. E nessas 198 páginas, vou voltar lá no começo, ele vai dar, ele vai diferenciar o habilitado, quem é habilitado negro e quem é habilitado PCD, ó, tá? Então ele tem habilitado negro, habilitado PCD. Ele fez essa diferença. Então são 198 páginas de convocação. O que eu fiz? Eu olhei página por página, qual era a quantidade que tinha de cada um. E aí, essa quantidade dos habilitados, tá? De ampla concorrência, foram habilitados 5.916. Essa lista consta 5.916 professores habilitados. Esses professores vão ter a prova dissertativa corrigida. Repare que é um pouco mais de professores, porque ele sempre vai pegar os empatados. Então, ele vai pegar os empatados, quem está lá. E aqui, a nota de corte, tá? Desse aqui, a nota de corte, eu estou com ela aqui, deixa eu pegar aqui, foi 59 pontos. Então, quem fez 59 pontos entrou aqui nesses 5.916, tá? Bom, quantos aprovados foram PCD? E essa notícia é boa.
a gente teve, para quem é PCD, aí só tem 102 naquela lista, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Ele está corrigindo, todo mundo que é PCD, no mínimo eram 384, só teve 102, então ele vai corrigir a prova dissertativa de todo mundo. E a outra notícia boa é que 4 vezes 64 vai dar 256. Então, aqui, ó, por que que eu estou fazendo 4 vezes? Porque depois de corrigir a dissertativa, eles vão multiplicar isso aqui por 4. Cada item desse, para prova, depois de corrigir a dissertativa, só 4 vezes o número de vagas. Então, eu teria 256 pessoas para fazer a prova didática, mas só tem 102. Então, quem passar na prova dissertativa de PCD, como aconteceu com matemática, que eu fiz um vídeo, ele já vai estar habilitado para didática. Portanto, não tem corte ainda, não teremos mais corte de PCD. Quem passar na dissertativa, que eles vão corrigir, já estará convocado para a objetiva, porque ele convocaria no mínimo 256, só tem 102, então já tem isso. Bom, e como está a situação aqui dos afros, tá? Eles convocaram aqui 1469. Ó. Então, a gente teve convocado aqui 1469 afros, tá? Então, o que apareceu de habilitado nessa lista enorme aqui, ó, 198 páginas, apareceu 5.916 pessoas de ampla concorrência, 102 de PCD e 1.469 negros e afrodescendentes. A nota de corte aqui, negros e afros, foi 50 pontos, tá? Então, aqui entrou gente com 50 pontos aqui. Infelizmente, aqui a ampla concorrência, o corte a nota já foi mais alta, 59, tá? Bom, o que que acontece? Entrou esse tanto aqui, eu tenho 5.916 pessoas. Vai corrigir a dissertativa. Só que tem uma coisa, né? Eu tenho 952 vagas, eu vou multiplicar por 4 isso aqui. Esse multiplicado por 4, eu estou falando já da outra fase, que é para a prova didática. Então, o que que acontece? Teria 952 vezes 4. Eles convocariam 3.808. Bom, então o que aconteceria aqui? Ele pegaria os 952 e multiplicaria por 4. 952 vezes 4. Para a fase da prova didática, eles têm que convocar, no mínimo, 3.808. Ok? 3.808. E dos afros aqui são 254 vagas, vezes 4, no mínimo convocar 1.016. Tá? Então, essa linha verde seria a convocação para a prova didática. Prova didática. Tá? Bom, o que, que a gente vai olhar aqui? Então, fala assim, PCD, como só passaram 102 e eles convocam pelo menos 256, então PCD está livre de qualquer BO, tá? Quem passar vai ser convocado. O que está acontecendo com ampla concorrência? A gente tem 5.916 e teremos só 3.808 convocados, tá? Então, aqui a gente ainda precisaria de um corte, 5.916 menos 3.808, a gente precisa cortar ainda 2.108, corte. Tá? Pode ser menos, porque é um empate, 2.108. PCD, não corta mais ninguém. AFRO, 1.469 menos 1.016. Corte
453. E aí, quem é peixe pode falar, meu Deus, ainda vai cortar muita gente, tá? Que eu fiz, tá? Então, eu fui lá na lista, tem todo esse corte, tá? Eu tenho até os dados aqui. Então, o que aconteceu? A última página que teve, deixa eu pôr aqui na página 161, para vocês verem a análise que eu fiz. Então, os últimos habilitados, ó, só habilitado, eles estão nessa página 161, ó, com 59 pontos. Veio até esse cara aqui, até aqui, ó. Depois, não, tá aqui, página 162, perdão. Então, na página 162, ó, tem os últimos só habilitados, habilitado negro, habilitado, 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 até aqui. Chegou nessa página depois, ó, a último cara, a última nota de corte, 59. Depois, só passou a ter habilitado o negro e PCD, tá? Então, a nota de corte dos habilitados lá, 59 pontos, tá? Que eu coloquei. Tá na página 161. E aí, se eu for subindo página, ó, tem um monte de habilitado com 59 pontos. Então, eu fui vendo quantos habilitados com 59 pontos tem. E aí eu tenho gente até a página, marquei aqui que me ajuda, até a página 138. Ó. Olha aqui os habilitados com 59 pontos. Aí, nessa página, vai começar os com 60. Então, quantos habilitados tem com 59 pontos, tá? Eu tenho lá 814, só com 59 pontos, tá? Então, pessoas empatadas. Aí fez a mesma coisa. Quantos com 60 pontos tem? Fui vendo página por página. Isso aqui, ele vai cessar esses com 60 pontos, eles vão cessar na página 117. Ó. Então, vai ter mais um monte de página, e na página 117, olha lá, ó, vai começar os caras com 61. Então, quantas pessoas tem com 60 pontos? Tenho anotado aqui, mais 713, tá? Se eu somar aqui, ó, dá 1.527. Ainda eu tenho que cortar 2.108. Aí fui para cá de novo. Quantos estão com 61 pontos? Fui contando, vai cessar lá na página 98. Ó. Então, estou andando na página 98, tem gente aí, os últimos 61, ó. Aí vai começar os com 62. Quantos tem com 61? 634. Tá? E aí o que vai acontecer? Ó? 11 aqui, vai 1, 3, 5, 6, 15, 21. Aqui, 6. Então, 2.161, tá? E aí já entrou no corte. Então, o que eu quero dizer? A pessoa lá fala, vai cortar tudo isso. Você está com 59 pontos, tá? Mas se a gente subir, se você subir 2 pontinhos, o pessoal com 62 já entraria aqui, tá? Então, na verdade, aí a sua diferença de pontos, ela não é tão grande, gente. Com, tem gente com 61 pontos que já está entrando nesse grupo. Então, diferença de 2. Por que eu estou falando isso também? É só para incentivar? Não, porque esses caras vão corrigir a dissertativa. Então, a dissertativa já foi feita, né? A gente já fez. Esse destino já está traçado. E aí, na dissertativa, eu falo assim, um cara corrigiu uma dissertativa, uma pessoa fez 70, a outra fez 75, essa mudança aqui de 5 pontos, gente, ele vai fazer, ó, 2 pontos aqui fez você subir 2.000 posições, tá? Ou do 59 para 62, vamos falar, você subiu 3 pontos, você subiu 2.160 posições. Você já estaria nesse grupo. Então, não adianta também ficar muito tenso agora, porque quem vai decidir agora é a dissertativa, e ela já foi feita.
tá? No caso aí dos PAFES. E qualquer diferença de 5 pontos aqui, porque eu não acredito, pelo menos dos outros concursos, a nota assim muito fracionada, 71, eu lembro de 65, 70, 80. Se alguém lembrar, pode falar de outros concursos aí, comentar, tá? Mas geralmente ele vai dar uma diferença. Então, 5 pontos aqui que você for melhor que a pessoa lá na dissertativa, vai te jogar lá para cima. E você entraria na correção, tá? Então, eu só estou dando uma posição, mas o que vai resolver agora, na verdade, já está feito, o destino já está traçado, tá? Eu só estou dando a quantidade aqui que, teoricamente, a gente teria de corte, o máximo 2.100 pessoas. Pode ser menos, porque vão ter os empates, tá? Portanto, vai acontecer isso. Ah, é muita pessoa, mas são poucos pontos da diferença, tá? Então, está todo mundo próximo e essa diferença pode ser tirada na prova dissertativa. Os PCDs estão, eu acho, falo assim, estão tranquilos. Se tiver algum PCD aí, basta você tirar 50 na dissertativa, que você vai para a didática. E os afros, ainda a gente vai ter um corte de 453. Eu fiz a mesma coisa. O afro, ele vai até a última página, tá? Então, de novo, lá, ó, o afro entrou com 50 pontos. Aí eu fui contando quantos afros tiveram com 50 pontos. A gente teve 166 com 50 pontos. Lembrando que teria que cortar 453. Aí eu fui com 51 pontos, mais 171. Ainda não dá os 453. Aí eu fui com quantos com 52 pontos? 161. E aí quando a gente somar aqui, ó, 8, 19, 400, tá? 498 aqui, ó. 12, 19, 498. Ou seja, também aí já tiraria essa diferença. Então, o afro, né? O cara que está com 50 pontos, quem está com 52 já estaria aqui, tá? Também está nessa mesma proporção. 2, 3 pontos para cima, você já entra nessa quantidade aqui. E também já foi feita a dissertativa, tá? Então, eu estou trazendo esse parecer aqui para vocês, que não está tão distante, tá? Ruim, matemática não teria o corte, está acontecendo, tá acontecendo como o que está com o PCD. Mas esse corte aqui, esse número grande, com pontuação é baixo, tá? São 2 pontos ali para quem está na rabeira, às vezes, ou quem está acima, às vezes acontece de cair, tá? Então, a dissertativa, ela vai mandar muito aqui, tá? Então, obviamente, está todo mundo com chance aí, tá? Agora, particularmente, eu achei que esse procedimento, a minha análise, ele não foi uma boa escolha da prefeitura, agora falando no geral, tá? Porque o que está acontecendo? Se eles convocarem 3.808 PEIFs para a prova didática, 100, PCD só vai ter 100, e mais 1.000, vamos dizer que tem aqui 4.800, perto de 5.000 professores só. Esse concurso de PEIF, o que está programado aqui, ele vai aprovar uns 5.000 professores. E aí eu já fiz um vídeo, ó, do que aconteceu da convocação lá do último concurso, ó, que ele tinha sido homologado, os aprovados saíram no DOC de 2014, ele foi homologado aqui em 2014. Quantos foram aprovados nesse concurso? 24.869. Olha a diferença. Aqui não vai ser mais que 5.000, tá? E no último concurso ele teve 24.000. Então, de 2014 homologou, final de novembro. Talvez as primeiras convocações, porque a homologação foi aqui, talvez as primeiras convocações começaram em 2015. Então, a gente teria o ano, estou tirando o mês de dezembro, 2015, depois, e a última está aqui, ó, em 2020, 30 de janeiro. Então, ele convocou gente em 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e o 2020 convocou em janeiro. Vamos supor que eu vou tirar esse ano. Então, 1, 2, 3, 4, praticamente 5 anos. Quantos que eles chamaram? 13.784. Se eu dividir esse 13.700, vou pegar aqui, né? Vou pegar a calculadora, 13.784 na média de 5 anos, ó, ele convocou, em média, 2.700 por ano, professores por ano. E como ele está sem convocar desde 2020, ele, vamos supor aí, se eu mantiver a média, não sei, talvez diminuir as escolas de educação infantil, mas ele estaria com um déficit aí de 5.400. E aí, esse concurso não vai estar chamando nem 5.000. Então, eu acho que meio que um tiro no pé, porque a prefeitura ela sempre prorrogou o concurso e ela vai chamando durante muitos anos. Dessa vez, talvez a gente tenha 5.000. Ó. Por enquanto, ela 5 mais 1.500, 7.200, ela que a lista aí tem 7.500 pessoas, tá? Sendo que ela ainda vai cortar. Então, não sei se foi uma boa fazer o concurso com esse tipo aqui, porque ela não vai ter um grande número. A notícia boa para os demais é que logo vai precisar outro concurso. Talvez não vai demorar como esse que 2014 demorou 8 anos, né? Então, talvez a novidade é a próxima não vai poder demorar tanto, tá? Por quê? Porque praticamente não vamos ter muitos professores. Ó, o máximo que vai passar aqui, como eu falei, 5.000, né? Na faixa de 5.000 professores vão passar, tá? E o último, a gente teve 5 vezes mais aprovados. Ó. São dados do Diário Oficial, tá? Mas é isso. Então, aqui, ó, apesar desse corte ainda em PAFE, que eu acho chato, né? Porque a gente fica na expectativa, mas pensem que da nota de corte de 59 para quem entra nessa quantidade, já tem gente com 61 entrando. Então, a distância não é tão grande, tá, gente? Você não está tão distante. E aí a diferença pode tirar na dissertativa. Mesma coisa da diferença dos afros aí, uma diferença de 453. Também eu coloquei aqui, ó, com 52 já está entrando nessa quantidade. Portanto, tá todo mundo aí com chance, tá? Obviamente, quem tem mais pontuação tem aí uma, uma margem de segurança. Quem está lá em primeiro, obviamente, a pessoa que está lá em primeiro, né? Os primeiros aqui estão com 89 pontos. Então, a chance desse cara, dificilmente, se ele tirar, primeiro, se ele tirar 50, vai ser difícil que muita gente tire essa diferença de 39 pontos, tá? Mas o vídeo também é um pouco para deixar aí vocês cientes e principalmente que eu acho que está todo mundo aí dentro do páreo. Vai ter corte? Vai. Mas não quer dizer que eu estou com 59 e eu tenho que perder a esperança, tá? Eu falo assim, o destino já está traçado, porque já foi feita a dissertativa, tá? Então, agora é aquela questão de aguardar a correção, ok? Bom, espero que o vídeo aí tenha ajudado vocês e eu gostaria aí que os PAFES pudessem comentar se entenderam aqui o que eu fiz. Na boa intenção, me deu bastante trabalho, eu tentei aí mostrar um pouco do que está ocorrendo, ok? E para quem é peixe, se não viu ainda, eu tenho aí uns planos de aula, eu vou deixar agora aqui para acessar, porque sempre pensando em preparar a aula didática. Então, se alguém se interessar, é só acessar, tá bom? Então, um grande abraço aí, até a próxima. Boa sorte para todos e fiquem com Deus.